Olá, eu sou a coach Márcia Durães e se você ainda não é meu seguidor e você ainda não sabe exatamente o que eu faço, eu vim aqui fazer uma série essa semana. Eu vou publicar 3 vídeos que vão falar exatamente sobre isso. Primeiro, hoje eu quero falar com você sobre o que eu faço, tá? O que eu faço como coach de liderança. Tanto para um líder, né, que venha me contratar individualmente, como para empresas que me contratem para fazer todo um processo de desenvolvimento dentro da sua equipe. A primeira coisa é mapeamento de todos os problemas que existem dentro das empresas e identificar quais os que serão tratados, né? E quais são os problemas mais recorrentes, tá? A primeira coisa que as empresas mais reclamam é a questão dos conflitos, como gerenciar os conflitos dentro das equipes. Isso aí é somente a ponta do iceberg, né? Quando chega no ponto de já estar gerando conflitos em várias partes, você for analisar, na realidade o problema é muito mais profundo. Um outro ponto é que os colaboradores, muitas vezes, tá? Isso não é incomum, eles têm medo de se expressar, de levar para os seus líderes o que eles pensam, como eles pensam. Não é uma coisa que eu vou dizer que seja 100% das equipes, 100% das empresas, mas acontece com muita frequência. As pessoas têm medo de chegar e questionar alguma coisa que o líder pediu para fazer. Elas têm medo, às vezes, de levar uma ideia que, às vezes, pode ser inovadora, pode ser dar uma explosão de resultado para a empresa, mas por quê? Porque ela tem medo do líder. E também, muitas vezes, de sinalizar, visualizou que aquela tarefa, aquele projeto vai dar um problema lá na frente e a pessoa tem medo de chegar e falar porque vai ser repreendida, e aí, se o líder soubesse ouvir, evitaria retrabalho, evitaria problemas futuros e às vezes problemas sérios, né, de futuro. Eu trabalhei durante muitos anos como consultora na área de informática e eu já vi mais de uma vez, tá? Projetos serem parados, interrompidos, porque os líderes tocavam o projeto junto com o fornecedor, impunham que o fornecedor tinha que fazer do jeito que eles queriam. Às vezes os funcionários, que são os que botam a mão na massa, eles tinham uma ideia clara do que fazer, do que poderia ser feito, do que não poderia, e vinha aquela pressão, não, tem que entregar, tem que tal data, tem não sei o quê. E eu já vi projeto de implantação de sistema ter que recuar, ter que voltar totalmente, parou ali, volta o sistema que estava anterior para poder retirar um erro que foi no trajeto, que de repente um funcionário já tinha dito que aquilo ia acontecer, mas o gestor não ouvia, só queria saber de cumprir o prazo. Então existe muito esse problema, né? Ouvir os colaboradores, ouvir o pessoal que está lá colocando a mão na massa. E é claro, ouvir com filtro. O líder é exatamente para saber, né? Observar, ouvir de verdade, não é ignorar, e analisar o que a pessoa está falando faz sentido ou não faz, porque da mesma maneira que existem pessoas que vão trazer ideias maravilhosas, existem pessoas que passam uma ilusão na cabeça dela e ela traz, é um medo que ela tem e ela traz aquilo, externa aquilo. E também acontece das pessoas que estão desalinhadas com os valores da empresa e que muitas vezes o gestor, por não estar acompanhando de perto a equipe dele, ele não percebe. E aí a erva daninha que está contaminando toda a equipe dele ali e deixando de trazer resultados para dentro da equipe, trazendo retrabalho, e aí o gestor não está conseguindo perceber isso. Então, ouvir a equipe é uma coisa muito importante, prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Uma outra situação que é problemática demais também é que na maioria das empresas os setores trabalham como se fossem feudos. Existe assim uma ajuda, às vezes, para inglês ver, sabe? Existe, claro, tipo, não vou embarrear as informações que eu preciso passar para o outro setor, porque isso vai me trazer problemas, mas passa-se até um certo limite.
E às vezes, né, principalmente quando você está fazendo um trabalho que é integrado, precisa de um comprometimento muito grande, que todos os setores estejam ali alinhados em prol do benefício maior, que é para a empresa que eles trabalham, e que quanto mais ela crescer, melhor para eles, né? Então existe todo um trabalho aí nesse caso de fazer tanto os setores se integrarem, quanto as equipes aprenderem a se integrarem e entenderem o quanto que o trabalho delas e a maneira com que elas se comportam é importante para o crescimento da empresa e é importante para o crescimento dela, para o crescimento da carreira dela. Um outro ponto que é muito comum também, né, é a questão da limitação de um determinado funcionário. Eu vou explicar com mais clareza. Eu trabalhei pouquíssimas vezes fixa dentro de alguma empresa. Eu era consultora, então eu atuava muito conhecendo várias empresas e implantando vários projetos. Mas em algumas poucas empresas que eu passei por mais tempo, em algumas delas eu me senti totalmente tolhida, sabe? Quando você tem muito mais a dar, muito mais a acrescentar, e aí você tem um gestor que fala, não, faz o que te pediram, não faz mais do que isso, não inventa moda, sabe? E às vezes o que você está pensando em fazer vai trazer um produto, para uma solução para a empresa muito boa, que vai eliminar às vezes muitas coisas, muitos problemas para outros setores, por exemplo. Então existe muito isso, né? E assim como aconteceu comigo, eu vi várias pessoas serem subutilizadas, várias mesmo, sabe? Muitas pessoas serem extremamente subutilizadas dentro das empresas. Então é isso que eu faço, resolver problemas. E aí você quer saber provavelmente como resolver todos esses problemas, né? E aí eu vou te falar que isso vai ficar no próximo vídeo. Nós vamos primeiro explicar um pouco mais sobre esses problemas e depois a gente vai conversar melhor sobre a solução para cada pontinho desses que a gente conversou hoje. Fica comigo, me acompanha durante a semana, são 3 videozinhos. Hoje eu estou colocando o primeiro e ainda no meio da semana eu vou colocar o segundo, a parte 2, e no final de semana a gente vai finalizar, vamos falar sobre a parte final. E eu posso te garantir que vai abrir muito mais a sua mente e entender muito mais o que esse processo todo pode te ajudar, pode ajudar a tua empresa e pode ajudar você a se desenvolver, ok? Vamos ficar ligados, me acompanhando, e até mais.